Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Gratidão a Deus pela vida da nossa irmã, pela coisa do convite. O pastor João já é conhecido de longas datas, né? É caminhada. Prazer conhecer o pastor, quando o pastor Jesus da congregação. Prazer. É meu amigo Rafael. Meu amigo de longas datas. Deus abençoe. Prazer de ver aqui. Ouvi-lo novamente, ficar subindo. Mas esse é bom. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para hoje. Amém. Salmo de número 73. Salmo de número 73. São bastante conhecidos da igreja. Você já ouviu várias mensagens dentro desse Salmo de número 73. Diz o texto assim, irmãos: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Toma aí nosso assento em nome de Jesus. Irmãos, eu não vou nem aprofundar muito sobre a história de Asaf. Todos nós sabemos que ele era da tribo de Levi, era um levita da casa do Senhor, chefe de um grupo de músicos que prestavam cultos, né, ao rei Davi na época do rei Davi, depois Salomão, o reinado de Salomão. Mas eu queria aqui trazer uma palavra de reflexão para nossas vidas, dentro do contexto que nós vivemos hoje. Porque nunca se viveu uma crise espiritual tão grande como nós vivemos hoje, no século XXI ainda que estamos. Mas uma crise de identidade grande, que não sabemos, na verdade, quem somos diante de Deus. E parece-me que o Salmo de número 73, ele é o retrato de tudo isso que nós estamos vivendo diante das dificuldades e das limitações que vivemos e vivenciamos no nosso dia a dia. Se você parar para pensar, hoje nós temos uma dificuldade espiritual tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas elas não conseguem se identificar com elas mesmas. Qualquer tipo de modismo hoje que é lançado, nós parecemos que, para nos descobrir, nós entramos nessas questões, né? Você vê que até pouco tempo, né, nós estávamos vivenciando uma crise grande. Eu falo isso, pastor, com todo respeito. Eu gosto de falar isso porque em 1995, aproximadamente aí, quem vivenciou essa época sabe muito bem do que eu estou falando, mas eu não sei se os irmãos presenciaram. Eu estudei principalmente no colégio Visconde Sepetiba, lá em Magé. Tinha um colégio Visconde estadual, o colégio Visconde estadual. E eu gosto de falar muito, assim, quando falo de crise espiritual. Não sei se alguém se lembra que estudou no colégio estadual dessa época para cá. Tinha aquela carteirinha, né? Aquela carteira antiga que faltou era falta, presença era presença, né? E a escola, para quem é mais antigo, alguém se lembra, que a escola oferecia o uniforme. Era uma calça azul marinho, uma calça azul marinho e um quichute e a camisa branca, que vinha com o nome do estado e o nome do colégio, não é? Só que a escola tinha uma dificuldade muito grande, porque eram muitos alunos. Naquela época a rede municipal era escassa, não tinha tantos colégios como tem hoje,
E as calças, em vez de vir maiores, elas vinham menores. E quem pegava na frente, pegava. Mas quem não pegava, vinha e tinha que usar calça. Ainda mais que não tinha muita condição. Era ou não era? A mãe não tinha muita condição de comprar. Naquela época, né, era uma dificuldade muito grande. Então a criança tinha que ir para a escola com aquela calça pescando. Aí ela ia com a meia branca, com a calça azul marinho pescando e tinha que chute. Que era uma tribulação terrível. Meu querido pastor. E aí, se você acha que hoje existe bullying, irmão, porque você não nasceu naquela época, né? E aí a pessoa vinha, mexia, né? O pescador, você ia para a escola, rapaz, e era um problema sério. Essa calça pescando, rapaz, vai pescar onde? Era um problema sério. Olha como é que as coisas mudaram. Nós estamos em 2026. Olha quanto tempo se passou. Hoje, a calça pescando é moda. Sem meia, melhor ainda. E se tiver rasgada, oh que beleza. Que chute que ninguém gostaria de usar, nem queria usar na época. Hoje na loja está R$300. Isso é coisa de louco. Ou não é coisa de louco? E quem é que usa isso hoje? Nós, os crentes. Porque nós não conseguimos reconhecer a nossa identidade de cristão. Nós não conseguimos reconhecer quem somos de verdade diante de Deus. Eu não estou falando que é errado, eu não estou falando que é pecado, mas eu estou dizendo aqui que às vezes nós entramos em questões e modismo, e aquilo que anteriormente os mais experientes não gostariam de usar e não usavam porque eram coisas que traziam hoje o que é chamado de bullying, hoje é normal. Hoje virou algo normal. Nós perdemos o quê? Nós perdemos hoje a essência, a identidade crente. Nós entramos hoje numa das maiores crises espirituais que a história da igreja pode enfrentar. As pessoas estão doentes dentro da igreja. As pessoas vêm para a igreja, mas elas estão doentes. O cara canta, o cara prega, o cara tem função, o cara tem atividade na igreja, é líder, é isso, mas está doente. A pessoa vem para um culto de movimento pentecostal, só pentecostal, da Assembleia de Deus. E a pessoa vem e nos dias de festas é uma coisa extraordinária. Eu nunca vi crente tão animado em dia de festa. Ele pula, ele roda, ele sapateia, ele entrega a língua, entrega a profecia, fala em línguas estranhas. Mas quando ele chega no outro dia, alguém pergunta para ele: como é que você está? Ele diz: eu estou tão fraquinho, mas estava pulando aqui ontem. Meu Deus! São crises. Eita, glória! As pessoas não estão vivenciando mais o Evangelho de Cristo. Elas não sabem o que é o Evangelho. Quem diria, irmão? Quem diria que nós iríamos vivenciar uma crise tão grande? Doenças que a gente não vivia anteriormente, hoje parece que vem como uma avalanche dentro da igreja. Se for falar aqui sobre depressão, automutilação, a gente se enrola. Porque nós temos aí uma safra grande de pessoas crentes tirando suas vidas, jovens se automutilando, jovens que não querem sair de casa, que estão em depressão, é que vai ver filho de crente, filho de pastor, crente, e a gente não está sabendo lidar com isso. Aí você vai perguntar assim: por que você está assim dentro de casa? Ah, porque terminei o namoro. Então, eu não estou conseguindo lidar com isso como se fosse um problema grande. Como se isso fosse uma bomba relógio, meu irmão. E a mãe deixa de trabalhar dentro de casa, daí fica preocupada. O pai está lá no trabalho e ele não sabe como é que ele vai lidar. Por quê? Porque a filha está em depressão, porque estão namorando e largou. E é crente, fala em línguas estranhas.
está aqui para servir a gente nos movimentos que a gente faz na igreja. E não temos conhecimento real do que ele significa na nossa vida, irmão. Eu te pergunto, que tipo de crise você está vivendo? Porque Asaf viveu uma crise que ele pensou que não ia viver. Crente, um músico, o homem que tinha autonomia para entrar no santuário de Deus, era músico, de expressar algo que muitos não poderiam expressar naquela época, porque o culto naquela época era diferente do culto de hoje. O povo celebrava do lado de fora, e algumas pessoas que tinham permissão para entrar do lado de dentro. Hoje as pessoas estão do lado de dentro, mas com o coração do lado de fora, porque não querem reconhecer a presença do Deus que estão servindo. Vivendo em crise. Por que você está vivendo em crise, irmão? Asaf olhou e disse assim: sabe por que eu estou em crise? Porque eu tenho observado a prosperidade de outras pessoas que não servem a Deus como eu sirvo, que não vão para a igreja como eu vou, mas tem mais coisas do que eu. Ah, meu irmão. Aí a gente vê a crise que entra. Você olha para o teu amiguinho ali, está com um sapatinho novo, uma roupa nova, tá com uma motinha, uma bicicletinha elétrica. Essa eu sou crente e eu não tenho nada disso. Aí ele diz: é claro, pô, é porque tu não joga no tigrinho. Porque você não aposta no Vasco, no Sportbet, sabe? Não faz aquela fezinha. Eu botei 30 centavos e ganhei 2.000. Aí tem um montão de crente se vendendo por mixaria, vendendo a sua alma para ficar bem, para comer bem, para se vestir bem, para se calçar bem. E tem mãe e pai que dizem assim: não, é bom, se você ganhar, você dá uma ajudinha em casa para se converter, irmão. Nós estamos em crise. Nós estamos perdendo a identidade crente. Eu fico pensando, irmão, quando eu me converti, e eu tenho uma dificuldade hoje de pregar fora, eu tenho uma dificuldade. Quem não conhece sabe. Porque às vezes eu fico pensando, pastor, com todo respeito, o que eu vou falar? Porque quando eu me converti, há 20 anos atrás, alguém pregou para mim e falou assim: Cristiano, na época eu tinha um jargão lá bonito, era época, eu não conhecia, minha mãe botou esse apelido, me pegou esse apelido. E alguém falou assim: eu gostava muito de funk, eu era representante de galera. E alguém falou assim: rapaz, esse negócio de funk é pecado. Isso há 20 anos atrás. Forró, pagode, isso é pecado. Isso vai te levar para o inferno. Irmãos, eu não sei se eu envelheci demais ou se eu estou ficando caduco. Porque hoje a gente vê funk na igreja, pagode na igreja, forró na igreja, só não vê a presença do Espírito Santo na igreja. Mas tem tudo. Hoje ninguém tem o que reclamar, irmão. Nós estamos implantando dentro de nós as coisas passadas no presente. Um dos maiores conflitos que nós estamos tendo hoje, irmão, nós estamos perdendo a identidade crente. Pai dos senhores, irmãos, todo respeito aqui, que até bingo estão fazendo na igreja. Irmãos, eu acredito que a fidelidade do povo de Deus é uma das coisas mais importantes que a igreja deve preservar. Eu fico não chateado na atitude de muitos pastores, mas às vezes a gente fica decepcionado com a atitude da igreja, porque o pastor tem que fazer a rifa da Avon para o crente dar R$1, R$10, porque o crente não oferta liberalmente se não for para ganhar alguma coisa em troca. E para comprar um bebedor, não, a gente tem que fazer uma rifa
carrão, a rifa do churrasco. Mas faz por quê? Porque o crente não é fiel. O crente tem que ganhar alguma coisa, porque senão ele não contribui. Isso é uma vergonha para nós, irmãos. Nós estamos perdendo a liberalidade. Ser crente de verdade. Eu sempre para mim, esses dias eu estava falando na igreja, vou pregar. Falei assim, rapaz, eu não sei o que está acontecendo. A irmã era crente. Não era crente. Ela cozinhava para mais de 300 no campo de futebol. A comida dela era elogiada por todo mundo do bairro. Quando se falava de comida, falava da irmã fulano de tal, que na época não era irmã, mas tinha um apelido dela, era fulano de tal, lá para cozinhar e para beleza. Se converte, vem para a igreja, vai fazer um almoço para a igreja. Quando os irmãos vai vender, aí vem o resultado. Pô, o feijão estava duro, a carne estava sem sal, o arroz estava papa, porque para Deus quer fazer relaxadamente. Não reconhece o valor do que é servir a Deus, porque afinal de contas, aqui ninguém fala o teu nome. Aqui não diz, a comida está muito boa. Você é uma excelente cozinheira, porque o que você quer alimentar às vezes é o seu ego, não a presença de Deus dentro da tua vida. Nós estamos trocando valores por reconhecimento. Asaf olhou para dentro dele, e sabe o que ele viu dentro dele? Alguém que não tinha valor diante do altar de Deus. Isso que ele está falando aqui. Eu estou te servindo, sou crente e não estou tendo valor. Tem gente que não te serve, não é crente e tem mais valor que eu. Não se engane, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. A crise, muitas das vezes, nos faz tomar decisões precipitadas. Está lá Jesus. Foi falado aqui. Estava a multidão lá. Alguém diz, vamos embora. Mas antes de eu entrar nesse texto, Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês precisam descansar. Vocês estão muito alcançados. Estão trabalhando demais. Chegaram dizendo que expulsaram demônio, fizeram um bocado de coisa. Jesus falou assim: vamos parar com a brincadeira aí, vocês estão cansados, estou vendo vocês. Estou vendo o semblante de vocês, estão cansados de vocês. Pega o barquinho e atravessa o outro lado. Vamos atravessar. Aí chegou lá aquela multidão. Todo mundo cansado, pastor. Todo mundo. Olha só como é que a vida é. Só não aprende quem não quer. Porque no momento que nós estamos cansados, não precisa fazer muita coisa. É só ficar calado e obedecer. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: tem o que aí? Alguém disse assim: se tivesse aqui 200 denários, ia dar para comprar pão para todo mundo. Mas em outras palavras, tem aqui um garoto aqui que tem 2 pães e 3 peixinhos, não é isso? 5 pães e 2 peixinhos. E aí, o que Jesus faz? Pega o pão de peixe da presença e dá na mão de um montão de homem cansado, que ele chamou para descansar, e fala assim: vai lá e resolve o problema. Às vezes o que nós precisamos no momento de crise, sabe o que é? É só pegar o cesto e distribuir. Mais nada. Quando você pega o cesto e distribui, você percebe que mesmo cansado, nas suas mãos ainda tem muita coisa para ser realizada. A crise não pode parar aquilo que Deus se entregou nas tuas mãos para você fazer. Faça com amor, com zelo, com carinho, com dedicação, porque Deus tem algo especial para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Eu vou dizer, irmãos, Asaf aqui, ele esperava
Ele esperava uma resposta de Deus para a crise que ele estava. Só que Deus não fala nada, porque Deus não fala com ninguém desequilibrado. Ninguém. Se você está na tua casa confuso na mente, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, não peça para Deus falar com você, porque Ele não vai falar. Porque Deus vai falar com pessoas que vão confundir a sua voz com outras vozes. A voz de Deus é uma voz absoluta, que só vem quando você está com o coração aberto para ouvir a voz dele. E o texto, na verdade, aqui diz que Asaf estava conturbado, desequilibrado. Eu me lembro o nome de Elias, sabe? Nas dificuldades que ele teve, pastor, sendo homem de Deus, sendo crente, ele vai parar na caverna. Na caverna. E na caverna veio o quê? Um terremoto. Se fosse hoje, meu irmão, o crente ia falar: epa! Deus é um negócio, esse terremoto aqui é igual o terremoto que vem no Cassiano de Paula. Isso aqui é coisa forte. Que a gente gosta de barulho. A gente gosta de mover, irmão, de poder. Aí de repente vem um vento forte. Deus não estava no negócio, ele nem na caverna saiu. De repente vem uma brisa suave. Porque em crise, o que você precisa é descansar. Porque na crise, você precisa de um refrigério, de ouvir a voz de Deus. Você não precisa de terremoto, você não precisa de vento forte, você precisa da brisa suave do Espírito Santo repousando na tua vida, na tua casa e na tua família. Vou dizer uma coisa aqui, irmão. O Espírito de Deus não vai revelar nada que você já não saiba. Às vezes a gente vem para a igreja esperando Deus revelar alguma coisa. Eu sempre falo isso. Tem até uma chácara que é usada muito na pedagogia, que um leão acordou depois de uma grave doença que ele teve, um grave resfriado, e a sua juba, ela estava com um mau hálito muito grande. Ele olha assim no espelho e disse: sabe uma coisa, eu vou tirar uma dúvida. Aí saiu de casa, aquela selva grande, e de repente ele encontra lá o urso, e ele pergunta para o urso: urso, eu quero saber se a minha boca está com mau cheiro. E ele abre aquele bocão, aquela juba. Aí o urso dá aquela cafugada e diz assim: leão, mas está com mau hálito muito grande. Aí ele olha para o urso e diz assim: como é que você pode falar isso do rei da selva? Eu sou o rei da selva, você não pode falar isso. Foi lá e matou o urso. Aí encontrou uma raposa, uma hiena. E aí perguntou para a hiena: queria saber se o meu hálito está como suave. E aí ele abre a boca, a hiena olha assim e diz: seu rei, esse hálito está como jardins eucalipto, que cheiro mais maravilhoso. Aí o leão olhou e falou assim: como você pode mentir assim pro rei, né? Sua mentirosa. Foi lá e matou a hiena. Aí passou a ver a raposa. Ele olhou para a raposa e disse: raposa, eu quero saber se meu hálito está agradável. Aí abriu assim a juba. Aí a raposa olhou e disse assim: senhor leão, hoje eu acordei com uma disposição muito grande. Os meus olfatos não estão muito bem, e eu não vou poder te dar esse diagnóstico. Aí o leão olhou assim e não falou nada. Moral da história: quando sair de casa, escova o dente. Sabe o que Deus está falando com você? Aquilo que você tem que fazer, não procura opinião de segundo ou de terceiros, porque essas opiniões não vão fazer diferença na tua vida.
Porque se tiver enraizado aqui no teu coração, todo mundo pode falar o que é certo, mas se você cismar que é errado, ninguém tira da tua cabeça. Nem o Espírito Santo faz isso. Porque depende da sua liberalidade, de você abrir o coração, de você falar. Então se a pessoa falar que é certo, você vai dizer, não é. Se falar que é errado, você vai dizer, não é. Porque o que vale é o que você pensa, é a sua opinião. E às vezes você está em crise, sabe por quê? Porque você tomou decisões precipitadas. Você está vivendo problemas sérios, ainda mais com jovens e adolescentes. Eu costumo dizer que vai chegar uma época na nossa vida, pastor, que ninguém vai querer casar. Ninguém casa mais. Ninguém vai querer casar mais. Vai chegar uma época que ninguém vai querer casar. Porque o homem hoje se sente ameaçado, a mulher também se sente ameaçada. A gente, como pastor, a gente fica numa situação complicada. Por quê? Porque hoje, crente não pode discutir. Não pode ter discussão na casa de crente. Não, cara. Hoje não pode ter. Porque se o homem discutir hoje, tiver aquela briga, irmão, minha mãe ficou 50 anos casada. 50 anos. E eu me lembro que meu pai não era crente, sabe? E ele chegava bêbado em casa, e às vezes ele errava o banheiro, sabe? Ele ia e urinava atrás do sofá. Era uma tribulação terrível, sabe? Mas minha mãe ia lá, colocava comida no prato dele. No outro dia ele tinha que trabalhar, ele ia. Hoje é diferente, a gente está vivendo aí família de crente. Uma discussão boba, a mulher fala, vai comer onde você veio. O cara fica com fome. O cara vai trabalhar, vai todo amarrotado, parece que não tem mulher em casa, parece que o boi comeu a roupa dele. O cara chega todo amarrotado no trabalho, passa vergonha, porque a mulher não é sábia. E aí depois vem para cima da liderança da igreja e fala, pastor, o diabo não está na minha casa. Não está não, você que colocou ele. Tem que ter sabedoria. Hoje a gente vive em crise, e crise por coisas torpes, coisas fúteis. O cara é obreiro, o cara é pastor, o cara casou agora. Tem gente se separando porque a mulher não sabe fazer um café. Você não fala. Isso é loucura, irmão. Apesar de quando tem as mulheres mais novas aí, que tem que seguir o conceito do apóstolo Paulo, porque Paulo ele fala para as mulheres idôneas, a gente está falando de crise aqui. Paulo fala para as mulheres idôneas assim, ó, ensina as mulheres mais novas a serem boas donas de casa e cuidar bem do seu marido. Tem mulher que é especialista em hoje, não sabe fazer uma comida que preste. Você não fala? Você está vivendo crise. Eu falei isso numa reunião de jovem. Se voltasse a fralda de pano nesse século, muitas novinhas estariam enroladas. Ia estar enrolada, irmão. Se tem uma crise no Brasil e volta a fralda de pano, tem muita gente que fica enrolada, porque não sabe lavar, não sabe passar, não sabe cozinhar. Tudo é iFood. Manda aí, manda pizza, manda um hambúrguer, manda não sei o quê. Nós estamos nos suicidando dentro de casa. E aí o colesterol vai lá no alto. Tu vai na nutricionista e ela fala, tem que cortar o toicinho, tem que cortar o feijão, tem que cortar isso. Você diz, sangue de Jesus tem poder. Eu não vou deixar de comer. Aí não toma o remédio, não faz o regime, não cuida da sua vida e vai morrer. Vai chegar lá no céu e vai falar, Senhor, por que eu morri? Porque você comeu o que não devia. As crises que a gente está hoje são crises que nós procuramos, que não queremos cuidar. Espírito Santo. Da nossa vida espiritual, da nossa vida no secular. Estamos vivendo
uma vida de modismo. Tudo Deus tem que resolver, é ou não é? Está aqui, um montão de jovem aqui, ó. Quer passar no Enem? Vai estudar. Tem um montão que diz assim, não, eu não estou estudando não, mas Deus vai me revelar a prova. Deus não vai te revelar coisa nenhuma. Vai estudar. Não tem revelação de Deus não. Deus não vai tirar a vaga de quem estuda para dar vaga para preguiçoso. Aí a mãe está aqui, vem aqui no círculo de oração, faz a campanha no círculo de oração. Ah, Senhor, abre a porta para o meu filho, abre a porta para minha filha, abre a porta para o meu genro. E o camarada até meio-dia dormindo dentro de casa. Vai continuar com a porta fechada, meu irmão. A gente quer as coisas de mão beijada, não tem mão beijada não, irmão. A vida de crente sempre foi difícil. Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Se você quiser alguma coisa, você tem que correr atrás. Você tem que batalhar. Tem que estudar. Tem que seguir em frente. Quer construir alguma coisa? Construa agora enquanto você é novo, enquanto tem força para fazer. Não perca a oportunidade. E a mãe está dando conselho, o pai está dando conselho, você não está nem aí. Mas lá na frente você vai ver o que você perdeu. O que a sua desobediência fez? E dá problema. Só problema. Crise de mais crise, dá essas crises para a igreja. Porque na igreja não tem ninguém mais de valor. Está namorando, que eu estou namorando, rapaz, aí é crente? Não, não é crente não, mas vou ganhar para Jesus, vai? Ah, tá. Sabia não. Juro desigual. Crente, aí está muito bem cantando na igreja, está muito bem ali no ministério, daqui a pouco começa a se esfriar, as notas começam a cair da escola. Por quê? Porque se meteu em situações que não eram para se meter. Caiu dentro de um CD que é pirata. E o diabo quer fazer isso. Quer implantar a pirataria dentro da sua vida. É por isso que eu gosto de DVD antigo da Sony. Na época que lançava o DVD era uma coisa extraordinária. Porque quem comprava o DVD da Sony ficava muito bravo. Por quê? Porque o DVD não aceitava a pirataria. Ele era o único, não aceitava, só aceitava DVD original. E aí nas igrejas era um problema sério. Porque as irmãs, não estou falando que as irmãs traziam pirataria, mas faziam cópias no computador e trazia, e o DVD não tocava de jeito nenhum. Aí começou a vender um DVDzinho preto, que aí dizia a propaganda da casa de vídeo, toca tudo. Essa é a vida de muitos crentes. Toca tudo na vida dele. Tudo passa. Tudo entra. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que isso vai trazer consequências para a tua vida espiritual. E vai te levar para um caminho sem volta. E aí eu te pergunto, que tipo de crise você está vivendo? Deus não responde nada atrasado, mas no final de tudo, Ele deu uma saída. Ele foi para a casa de Deus. E quando ele entrou na casa de Deus, ele disse: meu Deus, como eu pude perceber que tudo que eu fiz não é em vão. Porque todos esses valores que parecem ter fundamento, na verdade não servem para nada sem a tua presença. E eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. E é essa presença que quer que você mude de verdade, que você crie uma identidade real na tua vida, que você se conheça e que você tenha certeza de quem você é diante de Deus. E eu termino aqui com Mateus 25.
presente ali em Mateus 25, chega uma hora que todas elas não dormem. E aí ouve-se o clamor. Aí vem o esposo. Todas elas estavam com a lâmpadas acesas. Todas as 10. Só existia uma diferença entre elas. É que 5 delas tinham azeite de reserva, ou seja, tinha azeite para acompanhar o noivo até o caminho. E as dessas não tinham azeite para acompanhar o noivo até o caminho. As lâmpadas iam se apagar no meio do caminho. Por quê? Porque não tinha azeite de reserva. E a pergunta é: você tem azeite de reserva para acompanhar o noivo se ele voltar agora pelo caminho? Elas saíram desesperadas para comprar, porque as prudentes não ofereceram. E aí elas vão para a casa do pai do noivo, porque o casamento se dava naquela época na casa do pai, não na casa do noivo. Chegaram lá batendo na porta, e aí era aquela porta que era antiga, né? Tinha aquela longariazinha. Alguém abre a porta e diz assim: quem é? Sou eu. Você quem? Eu sou fulano de tal. Calma aí, você é fulano de tal? Porque naquela época não existia luz elétrica, era lamparina. Aí alguém diz: levanta a lamparina para ver o teu rosto. Como é que levanta? Se a luz se apagou, e se apagou no meio do caminho. Tem gente se desviando dentro da casa de Deus. Tem gente com a luz apagada, a luz se apagando, cantando, pregando, louvando. E Deus está dando um alerta para você. Hoje é noite de você recuperar esse azeite que você gastou imprudentemente por aí. Aonde você gastou esse azeite de reserva? Com quem você gastou? É porque o noivo está demorando demais e você não tem tido paciência para esperar. E você tem gastado isso de uma forma leviana. Mas o noivo vai voltar. E ele vai querer te conhecer naquele grande dia. E ele vai querer saber quem você é de verdade. E aí não adianta, irmão, trocar de roupa, pintar o cabelo de azul, vermelho, rosa, amarelo, fazer o que você quiser. Ele te conhece de fato quem você é. E ele vai falar para você: cadê a luz? Quero ver o seu rosto. Preciso ver. Essa é a oportunidade que temos de nos revelar quem nós somos de fato diante da presença de Deus. Se coloca de pé. Deus tem coisas grandes para a tua vida e você precisa reconhecer isso de fato. Eu não quero trazer nenhum constrangimento para ninguém, porque eu sei que quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas se você, eu estou falando aqui de quem não é crente, não, estou falando de crente. Se você percebe que você precisa de algo a mais para a tua vida, que você precisa se dedicar mais, que você pode até viver uma crise, mas não viver em crises. E isso tem afetado a sua vida, a sua comunhão com Deus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se não tiver ninguém, não tem problema. Mas o Espírito Santo, ele quer fazer algo diferente. Algo diferente. Ele quer transformar você de uma forma diferente. Ele quer que você seja alguém de sucesso. Mas não é um sucesso visível que o homem pode te oferecer. É algo que só os céus podem te conceder. Esse é o momento. É o momento de você reagir. É o momento de você olhar para dentro de você e dizer assim: Senhor, do jeito que está, não dá mais. Eu preciso ser uma pessoa melhor. E o Espírito Santo está aqui, ele quer falar contigo.
Senhor, em nome de Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. E eu quero unir em oração com o coração do ministério aqui, Senhor. Debaixo da cobertura espiritual do anjo da igreja, que tem autoridade sobre este rebanho, Senhor, que me confiou a palavra aqui nesta noite. Nós profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida dos teus servos e servas aqui nesta noite. Nós repreendemos toda a fúria do adversário. Nós repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti na vida dos teus filhos, meu Pai. E nós profetizamos. Nós repreendemos todo espírito de depressão. Nós repreendemos todo espírito, Senhor, de confronto emocional, que quer estacionar esse jovem, que quer estacionar esta jovem, que quer estacionar esta moça, Senhor. Nós repreendemos tudo aquilo, Senhor, que tenta nos abater, que tenta nos entristecer, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que nós possamos entender a boa, perfeita vontade de Deus para com as nossas vidas, e que a paz do Espírito Santo venha inundar os nossos corações e a nossa vida de uma forma sobrenatural. Que os conflitos da vida não se tornem algo, Senhor, que nos impeça de seguir em frente, de sentir a Tua presença e de fazer com que nós prestemos um perfeito louvor. Muito obrigado, Senhor.